Esse com certeza é um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Estou falando de um salmo de Davi, a sua oração. Eu gostaria de ler um trecho antes de poder explicar para você o que está acontecendo e por que esse é um dos salmos mais poderosos, se não o mais poderoso de toda a Bíblia. Mas antes eu peço, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, porque assim Deus vai abençoar a sua vida, o YouTube vai recomendar essa palavra, esse vídeo para outras pessoas. Eu conto com a sua ajuda e que Deus abençoe a nossa vida. Então vamos lá, eu vou ler um trecho aqui desse salmo e eu peço que você preste bastante atenção. O salmista Davi diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova-me com um espírito determinado, não me afastes de tua presença, não me retires o teu espírito, devolve-me a alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos ímpios teus caminhos, e os pecadores se voltarão a ti. Eu acabei de ler o Salmo 51, um salmo de Davi, uma oração tal que nós podemos falar da nossa maneira, sabe? Colocando a nossa causa, aplicando a nossa vida, e Jesus ele é fiel e poderoso para nos perdoar também. Sim, Davi foi perdoado, tão perdoado que você nem se lembra do momento da queda. É muito comum falar de Davi no momento que ele derrota o gigante, quando ele é chamado como o homem segundo o coração de Deus. Então você percebe que Deus ele muda a história da pessoa, do pecador que se arrepende. Todo mundo conhece a história de Davi. Ele quis esconder isso do Senhor, mas nada fica escondido ou oculto aos olhos de Deus. Então o profeta vai até Davi, ele conta uma parábola, e o próprio Davi sente ira em seu coração, com as palavras, com a parábola que o profeta falou para ele. Bom, Deus usou Davi como exemplo, e essas palavras elas são muito poderosas. Repare que Davi está pedindo para Deus um coração puro. A Bíblia diz que nós devemos andar em santidade. Davi era homem, falho, pecador, como eu e você, mas ele sabia reconhecer os seus erros, por mais que ele tentou esconder, no momento em que veio à tona, ele não deu uma desculpa, ele não se escondeu, não se afastou do Senhor. Ele reconheceu quem ele era, e ele também conhecia o Deus que ele servia, que era poderoso para perdoar. Então ele confessa a sua culpa. Essa é uma oração muito poderosa que Davi está fazendo, que foi registrado para que eu e você pudéssemos ter como exemplo. Esse é um salmo muito poderoso porque se trata de arrependimento. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos aproximar de Deus. Talvez hoje você pecou, talvez hoje você se sentiu indigno, mas você precisa fazer como Davi, porque ele nos ensina que Deus é poderoso para nos perdoar. Nós precisamos nos achegar com confiança a Deus. Então o salmista fala: Senhor, cria em mim um coração puro. A Bíblia fala: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Nós precisamos ter essa intimidade que Davi tinha com o Eterno. Não é impossível, Davi não era o único. E saiba que não foi as vitórias de Davi, não foi ter derrubado o gigante, ter derrotado inúmeros exércitos. Foi esse salmo, foi o pecado e o arrependimento que o valida como homem segundo o coração de Deus. Então que você possa ter dessa essência em sua vida. Se você se afastou do Senhor por conta do teu pecado, saiba que o sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que o teu pecado. Saiba que Deus está o tempo todo com as mãos estendidas, ele está esperando que você faça uma simples oração, que você se volte para ele. E saiba que há jeito sim, ele tem a solução para o teu problema, ele quer mudar a tua vida, ele quer e vai te abençoar, desde que você se arrependa, que você volte para ele, que você o reconheça, que você olhe para si mesmo e fale: eu não sou o que o mundo está dizendo que eu sou, porque o mundo diz que você é o super-homem ou a Mulher Maravilha, o mundo prega que você tem que ser independente, que você tem que correr atrás dos seus sonhos, e sim, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar, mas você precisa reconhecer que Deus está contigo, que é Ele que está ali te dando ânimo, está te alegrando, está te dando o entendimento necessário para você alcançar as tuas metas. A Bíblia diz que Deus opera tanto o querer como o efetuar, então tudo vem dele. Saiba que o arrependimento ele é diário, porque todos os dias nós pecamos. Nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus. E Deus ele tem pensamentos de paz para as nossas vidas. Então não tem problema você viver na dependência de Deus, muito pelo contrário.
Isso é algo que vai trazer conforto para você, vai te trazer esperança, vai te trazer, sabe, uma luz quando você estiver em meio às trevas. E nós estamos rodeados de trevas. Todos os dias as propostas elas vêm, todos os dias nós estamos sujeitos a falhar. Como homem, como mulher de Deus, como jovem, como cristão, como não cristão, como evangélico, católico, judeu, não importa, nós estamos sujeitos a esse sistema que está na nossa carne, o pecado, a falha. Mas Jesus, ele morreu por nós, ele é o nosso sacrifício, ele é o nosso redentor e ele está esperando uma atitude nossa, tal como a de Davi, de o reconhecer e de reconhecer que somos falhos e pecadores, mas que pelo seu sangue, pela sua graça, pela sua morte e ressurreição na cruz, Jesus nos perdoa. Ele nos perdoou. Ele está pronto para te perdoar agora. Então não perca essa chance. Confesse para Ele no teu íntimo, nas suas palavras, na maneira como você, sabe, conversa, a maneira como você tem para falar com Ele. Ajoelhe-se, grite, chore, se derrame na presença dEle, faça algo. Mas entenda que Ele está pronto para receber o teu clamor. Ele está pronto para te perdoar. Mas essa não é a única revelação do texto. Nós temos uma chave muito poderosa. Nós temos um ponto aqui muito importante que nós devemos prestar bastante atenção. Davi, ele diz o seguinte: devolve-me a alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos ímpios teus caminhos e os pecadores se voltarão a ti. O rei Davi, ele promete algo para Deus. Em outras palavras, Davi está falando: Senhor, eu sei que eu pequei contra ti. Eu sei que o meu pecado é grande, que eu sou digno de morte. Eu mereço morrer. Mas se o Senhor me perdoar, eu que sou o rei, se o Senhor perdoar o rei, os meus súditos, os meus servos, eles vão enxergar em mim a esperança e vão se voltar para ti. Porque já não vão me enxergar, Senhor, como o rei. Vão me enxergar como o homem, o menino que o Senhor tirou de trás das ovelhas que não tinham valor. E eu prometo, eu tenho certeza que me usando como exemplo de falho, de pecador, mostrando quem tu és, mostrando que tu és Deus, mostrando a tua glória, mostrando o teu perdão, as pessoas vão querer te buscar e elas vão se voltar para ti. Então assim é na minha e na tua vida. Talvez você se sente indigno, talvez você vai até para a igreja arrumado, bonitinho, talvez você está bem vestido e você tem condições, mas por dentro você se sente sujo, você se sente um lixo, você se sente separado, mas saiba que o teu pecado, se ele for perdoado, se você buscar a Deus com arrependimento, Deus vai mudar a tua história e as pessoas vão querer te seguir. Não é assim com Davi? Hoje o judeu que não reconhece Jesus e Yeshua como Messias tem Davi como o maior rei de Israel. Nós sabemos que o rei é Jesus. A Bíblia diz que maior é quem abençoa. Isso está lá na carta de Hebreus. Então Jesus é maior. Jesus perdoa Davi e perdoa a tua vida. Então nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos ser uma ferramenta que ensina as pessoas. Ensinar sobre a palavra. Pregue sobre Jesus. Fale não sobre o que você tem, sobre o que você conquistou. Fale sobre o que Deus fez pela tua vida. E isso vai atrair as pessoas. As pessoas vão te seguir. Porque você não é a única pessoa no mundo que consegue fazer uma coisa em específico. Se você disser que você é um empresário rico, você é o único empresário? Se você falar que é um professor de história, de biologia, de geografia, de português, você é o único professor? Mas se você falar: eu sou uma pessoa que tem uma experiência com Deus porque Ele fez isso e isso na minha vida, eu te garanto que você é único nesse sentido. Porque Deus tem uma história única para você. Então, basicamente, você só precisa ensinar às pessoas aquilo que Deus fez por você. Não precisa falar o que você tem, quem você é, aonde você chegou pelos seus méritos, mas fale sobre o que Jesus fez, sobre o que Deus fez por você. E as pessoas vão se converter a Ele, as pessoas vão te enxergar como exemplo. Davi poderia ser reconhecido como homem adúltero, mas ele é reconhecido como rei de Israel. E através dele, por conta da sua fidelidade com Deus, por conta dessa oração, ele é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Essa é a oração de Davi, esse é um dos salmos, se não o salmo mais poderoso de toda a Bíblia, e fala de arrependimento. Então, mediante ao que foi ensinado, mediante essa palavra, que você se volte ao Senhor, que você possa voltar a orar, que você possa voltar a sentir o prazer de servi-lo, que você não pense que Ele está distante por conta do teu pecado, porque Jesus morreu por você, por amor à obra que Deus tem na tua vida, por amor a você que se sente afastado, que se sente desconectado de Deus. Ele quer te atrair até a presença dele. E bom, essa é a palavra que eu tenho para a tua vida.
Que Jesus possa te abençoar, que Jesus possa te guardar, que você possa compartilhar esse vídeo, clicar aqui em gostei, compartilha, porque com certeza alguém se sente dessa maneira. E essa é a forma que você tem de pregar para essa pessoa. Talvez você não sabe como falar, então Deus levanta pessoas para que elas possam falar por você. E você tem parte no reino quando você compartilha, quando você prega, quando você louva, quando você fala para as pessoas do que Jesus está fazendo. Então compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. Qual é a tua dificuldade? Não precisa você se expor, mas coloca aqui, olha, eu tenho uma dificuldade e eu preciso de oração. Coloca aqui embaixo, nós estaremos orando pela sua vida. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.